Então, irmãos, dando continuidade à nossa segunda parte da nossa quinta lição da EBD, confirmando o pacto, confirmação do pacto, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a circuncisão. A circuncisão, então, ela era um requisito para duas coisas. Uma para ser um guerreiro e outra para comemorar a Páscoa. Se o israelita não fosse circuncidado, ele não poderia ser um guerreiro e nem poderia comemorar, a Páscoa. Nós vamos para o nosso segundo tópico da nossa lição. Um lugar chamado Gilgal. Então, Gilgal era um lugar de aliança. Gilgal era um lugar de exaltação. E Gilgal era um lugar de prosperidade. Gilgal como um lugar de aliança, porque foi ali naquele local que a renovação da aliança, com o Senhor foi feita. Foi em Gilgal que os israelitas foram circuncidados. Então aquele foi um ato bem doloroso, Tinha uma população adulta, para eles foi bem difícil, a ponto deles ficarem retidos ali no mesmo lugar, até sararem. Então, Gilgal é um lugar de consagração, um lugar de entrega. Em Gilgal, eles foram restaurados, E Deus diz que tirou o opróbrio do Egito. Ali foi retirado. Opróbrio quer dizer vergonha. Então, nós vamos ver aqui no próximo ponto o que significa isso, Gilgal, um lugar de exaltação. Então, Gilgal também foi um lugar onde Deus exaltou. Deus exaltou o povo, elevou o povo a um patamar de excelência. E porque Deus disse que estava removendo, revolvendo, naquele dia, o opróbrio do Egito. O que significa isso, irmãos? Opróbrio do Egito, se opróbrio tirar, a vergonha, será que Deus estava tirando aquela vergonha deles que eles passaram no Egito, de serem escravos, dos escárnios, da humilhação? Não, irmãos, não era isso. Deus estava tirando deles a vergonha das atitudes pecaminosas que eles tiveram quando eles caminharam ali no deserto. E que atitudes eram essas? Era a murmuração, a dureza de coração, motivo pelos quais muitos deles morreram no deserto, a maioria, dos homens. Então Deus estava tirando ali, removendo o pecado deles, aceitando eles de volta como povo seu. Um lugar de prosperidade. Gilgal também era um lugar de prosperidade. Então, depois da caminhada ali no deserto, que o povo de Israel assim armou, pela primeira vez um arraial ali em Canaã, no deserto eles enfrentaram dificuldade da provisão de água, até mesmo do alimento. Na nossa vida não é diferente. Quando nós passamos por deserto, nós enfrentamos dificuldades, Mas nós temos que ter o quê? Obediência, fé, paciência, para que um dia o deserto acaba, assim como acabou para eles. Mas, passando o deserto, o que aconteceu com aquele povo? Eles foram renovados, eles renovaram a aliança com Deus, e aí então veio o tempo da fartura, o tempo da abundância, Mas tudo na dependência de Deus. No deserto eles eram saciados pela água da rocha. Já lá em Canaã, eles foram saciados pelas águas dos céus, das chuvas dos céus. Tudo dependência de Deus. E se nós fôssemos perguntar para nós hoje, qual seria o nosso Gilgal? Qual seria o nosso Gilgal? O nosso Gilgal hoje, irmãos, é a cruz do Calvário. O nosso Gilgal hoje é aquele momento em que nós estabelecemos uma aliança com Deus. E quando nós estabelecemos uma aliança com Deus,
Deus nos exalta, né? Deus ele nos tira a vergonha dos pecados e nos aceita como filhos. E como filhos, nós comemos, né? Deus nos dá o melhor da terra. O terceiro tópico, irmãos, vamos passar para o nosso terceiro tópico. A celebração da Páscoa. Então, a primeira Páscoa. Como é que foi ali a primeira Páscoa? Nós já vimos um pouquinho, vamos ver um pouquinho mais a fundo. A Páscoa, no hebraico, vem do vocábulo passagem. A passagem, né, a Páscoa ela traz como símbolo de libertação. Libertação do período da escravidão para o período de liberdade, né, para adorar ao Senhor. Então, Moisés estabelece ali a primeira Páscoa, que era celebrada através do cordeiro, celebrada em família. E o sangue do cordeiro nas portas, eles representavam proteção da morte que estava rondando ali o Egito, né? E a Páscoa, então, representava, assim, para o povo hebreu, aliança, celebração. Hoje, a nossa Páscoa é Cristo, o sangue do Cordeiro, né, que nos protege e que nos liberta da escravidão do pecado. Mas o mundo, ele não reconhece o significado verdadeiro da Páscoa. E ele transformou a celebração da Páscoa num comércio de vendas de chocolate. A segunda Páscoa, fazia um ano que eles andavam ali no deserto. Eles então fizeram uma cerimônia, né? Fizeram o cerimonial da Páscoa. Celebraram ali mais uma vez. Mas depois dessa segunda vez que eles celebraram a Páscoa, o povo começou a se revoltar, né? Começou a se rebelar contra Deus, começou a murmurar e estavam com saudades do Egito. E tem um ditado que fala, né, que o povo foi tirado do Egito, mas o Egito não foi tirado do povo. Então Deus rejeitou aquela geração e nunca mais a Páscoa foi celebrada, até o dia, né, em que a nova geração chegou ali em Canaã. Páscoa, um memorial judaico perpétuo. Então passaram-se 39 anos no deserto e a Páscoa não foi celebrada. Por que mesmo? Por causa da circuncisão, né? Também não foi celebrado não foi feito realizar nenhuma cerimônia, né, de circuncisão no deserto. Então, para participar da Páscoa, eles precisavam ser circuncidados, né? Se não foram circuncidados, também não haveria Páscoa. Antes de Josué entrar em Canaã, então o que Josué fez? Ele fez uma circuncisão em massa. E assim Josué ele pôde estabelecer o princípio, né, da Páscoa ali com aquela nova geração. Então, relembrando, a primeira vez que a Páscoa foi celebrada foi na saída do povo do Egito, né, do povo hebreu do Egito. E a segunda vez foi no deserto, depois de um ano. E a terceira vez foi quando eles estavam ali, prestes a entrar na Terra Prometida. E assim a Páscoa, ela passou a ser um memorial judaico, um memorial perpétuo, né? Fala aqui que até hoje eles comemoram a Páscoa dessa maneira. Páscoa é um símbolo poderoso. O que Jesus fez? Ele deu um novo significado para a Páscoa, né? Quando ele convida ali os discípulos para comerem a Páscoa, para participar da Páscoa, ele transforma aquela Páscoa judaica na ceia do Senhor. E nós, enquanto igreja, nós não celebramos a Páscoa como um ritual, como um memorial. O nosso memorial de comunhão com o nosso Deus é a Santa Ceia do Senhor. E ali na Santa Ceia nós celebramos e relembramos a morte e a ressurreição de Cristo. Então a Páscoa ela tornou-se um símbolo poderoso, né, que aponta para a morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A nossa conclusão. Os hebreus eles precisavam fazer a sua parte no concerto com Deus.
Mas infelizmente, né, na maioria do tempo, eles andaram de maneiras desordenadas, razão pela qual não puderam celebrar a Páscoa. Por 39 anos eles não celebraram. Então, após a saída do Egito, porém, com uma confirmação pela fé e da aliança abrâmica, com a circuncisão e o opróbrio do Egito foi removido e a Páscoa foi celebrada novamente, Israel estava apto para tomar posse das promessas divinas. Então, irmãos, o que nós podemos aplicar aqui na nossa vida, essa lição? Como que nós podemos, né? O que nós aprendemos aqui nessa lição, na prática, para a nossa vida? Nós aprendemos que Jesus ele não está preocupado com a circuncisão da carne, mas a circuncisão do nosso coração. Que Deus ele deseja fazer um pacto com o nosso coração, é um pacto de coração. E a partir desse pacto, nós adquirimos a marca de Cristo, né, na nossa vida, por meio do Espírito Santo que habita em nós. E como forma de comemorar, de relembrar, de trazer à memória que o Cordeiro morreu e ressuscitou por nós e nos livrou, né, da escravidão do pecado, nós celebramos a Páscoa. E antes de guerrearmos as nossas batalhas espirituais, as nossas guerras, nós possamos sempre ter a nossa aliança reatada com Deus. Amém, irmãos? Eu agradeço a Deus, agradeço a confiança do nosso pastor e da superintendência da EBD. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a próxima aula, irmãos.